Filipe Lúcio é diretor na Organização Meteorológica Mundial. Vamos falar do ciclone Freddy, que é considerado, pela sua duração, um ciclone recorde. Vou-lhe perguntar porquê. Este ciclone é considerado recorde porque, como se deve lembrar, foi um ciclone que foi designado ciclone, no dia 6 de fevereiro. E desde lá atravessou quase todo o Oceano Índico, tendo entrado nas costas de Moçambique no dia 24 pela primeira vez e voltou a segunda vez no dia 11 de março. Portanto, 24 de fevereiro e no 11 de março faz o segundo impacto em Moçambique. Já é um ciclone que dura a mais de 35 dias e o recorde que nós tínhamos antes, em termos de ciclone, era inferior a esse número de dias. E de recordar que na história dos ciclones de Moçambique, o ciclone que terá eventualmente durado muito tempo terá sido o Eline, que também atravessou Moçambique, mas nunca chegou a esta extensão como o ciclone que estamos agora a ver, o Freddy. E por que deve mover e está a movimentar a comunidade internacional em vários campos? Primeiro, por causa dos impactos que o ciclone já criou. É verdade que desta vez as medidas de prevenção e de resposta foram, se calhar, melhor organizadas e houve menos morte de pessoas. Na Zambésia, por exemplo, fala-se de um número de mortes na volta de 21 pessoas. Mas o perigo ainda não passou, porque o ciclone Fred, quando entra pela segunda vez, ela causa chuvas não só na nossa região, em Moçambique, portanto, causa chuvas a montante nos países vizinhos. Isso ainda poderá causar mais problemas na forma de cheias. O rio Licum, por exemplo, houve chuvas no Malawi, pode continuar a encher na parte baixa, que é justa a costa moçambicana. Por outro lado, o ciclone ainda pode se regenerar se ele entrar de novo no canal de Moçambique. A trajetória neste momento é no sentido contrário ao sentido em que entrou, em que ia em direção ao interior de Moçambique, agora vai em direção à costa. Estando na costa, por causa do calor das águas do mar, por causa da umidade do mar, ainda pode intensificar-se e voltar ainda a fazer impacto dentro de Moçambique. Daí que ainda continua a ser uma grande preocupação para a comunidade internacional, mas também para as comunidades em Moçambique que estão aflitas já com um problema que estão a enfrentar há alguns dias. Você tem reparado as imagens que nos chegam, a cidade de Climane, os distritos de Namacurra e outros, estão totalmente inundados com grandes dificuldades. Climane, por exemplo, no final de semana não tinha comunicações, estava cortada do mundo, as comunicações estavam todas cortadas e alguns distritos neste momento estão sem acesso. Portanto, tem uma grande preocupação, tanto o nível de assistência às pessoas, mas também a própria sobrevivência das pessoas que se encontram nesses locais já isoladas. Mortes e pessoas ou locais isolados em Moçambique, cerca de 200 mortos cumulativamente em Moçambique e Malawi. Eh, Por que é que a comunidade internacional deve ficar mais atenta a fenómenos como estes? Bem, estes são fenómenos naturais com uma grande força destrutiva. E por causa desta força destrutiva, felizmente, hoje nós podemos considerar um bocado afortunados porque é possível prever estes fenómenos com alguma antecedência. É possível ver os fenómenos desde a sua gênese, durante a sua evolução, até o momento em que fazem impacto. Portanto, nesse sentido, isso permitiria, de alguma maneira, tomada de medidas de prevenção e eventualmente de resposta. Mas mesmo assim, parece que
a ação, o nível de preparação ainda não é suficiente para que não haja perda de vida de pessoas. Infraestruturas perdem-se, mas a vida das pessoas que se perde, isto é de valor inestimável, e se pudesse chegar a uma situação em que se evitavam as perdas de vida seria extremamente útil. De modo que ainda se tem que trabalhar, ainda se tem que fazer esforços para que não tenhamos só o avanço no domínio da previsão, mas esse avanço no domínio da previsão possa ser traduzido em avanços em termos de preparação, em avanços em termos de resposta, mas também em avanços na forma como as nossas sociedades se organizam para lidar com os fenómenos. Por exemplo, as zonas que estão alagadas ou inundadas neste momento na parte baixa da província de Zambésia, são zonas que se encontram naquilo que se chamam de planícies de inundação. Uma planície de inundação é uma zona onde, havendo água, vai inundar. Nas planícies de inundação, se há assentamentos de pessoas, têm de ser tomadas medidas muito especiais, na forma de engenharia e outras, que evitem que, quando houver água, não haja uma catástrofe como se vê hoje. Problemas de cólera já são enormes na zona da Zambésia, por exemplo. De modo que a sociedade tem que se organizar, querendo dominar a natureza, mas de uma forma que depois isso não se torne, a tentativa de dominar a natureza não se torne contra a própria sociedade. Portanto, temos que nos organizar melhor, tem que se criar melhores condições de saneamento e de escoamento de águas e de construção para que se evite a perda de vidas e de alguma maneira se diminua as perdas em termos de infraestruturas e bens que as pessoas têm, porque depois dessa seca, depois vem um drama logo a seguir, que são as doenças, é a fome, é a precariedade e outras coisas. Estamos a falar de pessoas. Como é que elas devem se habituar ou conviver com esta nova forma de levar o dia a dia? Pessoas a nível individual e comunitário. Bom, nós consideramos que para que nós tenhamos um sistema efetivo de aviso prévio, temos que ter em consideração 4 pilares. O primeiro pilar é o pilar relativo ao conhecimento do risco. As pessoas têm que conhecer os fenómenos naturais, têm que conhecer o risco que esses fenómenos naturais representam, têm que conhecer a sua exposição perante os fenómenos naturais e depois têm que saber como lidar com o próprio risco. Portanto, há um assunto de gestão de risco que parte do conhecimento para depois nos permitir a fazer toda a gestão associada. Em segundo lugar, o segundo pilar é a capacidade de monitorar e prever e comunicar os alertas. Dizia eu que tem havido algum avanço neste domínio, consegue-se hoje a prever com alguma antecedência, mesmo considerando que a capacidade de previsão a nível nacional, no caso de Moçambique e dos países vizinhos, não é a mesma que, por exemplo, se pode encontrar no mundo ocidental. Portanto, há uma necessidade de fazer um grande esforço na capacitação institucional para que essa capacidade se melhore. Mas, mesmo assim, ainda há um avanço considerável. Depois, o assunto da comunicação de informação. A informação tem que ser comunicada na forma mais apropriada, que permita que as pessoas-alvo compreendam a informação e a informação chegue em devido tempo, para depois poder atacar o último pilar, o quarto pilar, que é a preparação e a resposta. Portanto, tudo isto tem que trabalhar em consonância, tendo um elemento único destes 4 pilares, que seja relativamente bem estruturado, enquanto os restantes 3 não estão, também não nos ajuda a ter as medidas que nós esperamos que devessem estar a existir para que se possa reduzir, para que as pessoas possam viver com este fenómeno. Dizia eu que este é o segundo fenómeno, depois do ciclone Elino, no ano 2000, em que um ciclone tem um ciclo de vida de mais de 20 dias,
Não é a primeira vez que nós temos um ciclone que entra nas costas de Moçambique, volta ao Oceano Índico e depois volta a atacar o continente. E considerando que as águas do mar continuam a aquecer e provavelmente vão aquecer mais, de acordo com os últimos estudos que nós temos, que indicam que poderemos ter ciclones de categoria 4 a 5 com mais frequência. Portanto, nós recordamos em 2019, nós tivemos o Idai, mas logo depois, um mês depois, tivemos o Kenneth, que foi o ciclone mais forte no hemisfério sul. Isto foi em 2019. Hoje temos o ciclone Fred, que causa a catástrofe que nós temos. Portanto, é já matéria suficiente para, de facto, tomarmos este assunto como um assunto sério. E as medidas têm de ser também equacionadas e organizadas para fazer face ao tamanho do problema que nós temos. Muito obrigado, Felipe Lúcio, é diretor na Organização Meteorológica Mundial e falou-nos de Abu Dhabi. Foi um prazer.